Fala, especialista, bem-vindo a mais essa aula. Essa aula é legal pra caramba, por quê? Porque essa aula a gente vai aprender a se comunicar de uma maneira que você cause um efeito halo que seja positivo, que as pessoas fiquem impressionadas, assim, caramba, olha só esse cara, eu tô curioso, vamos ver o que tem, vamos ver o que tem aí nessa marca. Esse aí é a intenção da lei dos grandes números. A gente só tem que tomar um cuidado, porque a lei dos grandes números não é mentir. Você não pode mentir, você tem que falar a verdade. Só que você vai falar a verdade olhando pelo lado que você fica mais bonito. Entendeu? Essa é a pegada da lei dos grandes números. Você vai falar informações sobre você, que são informações que geralmente as pessoas que não têm essa habilidade, elas vão falar de uma maneira que todo mundo está esperando. Você não. Você vai entregar a mesma informação, só que você vai entregar a informação de um ângulo que você fica mais bonito. E essa é a pegada. Então não é mentir, não é você falar coisas que você não é você falar de uma outra percepção. Você falar de uma maneira diferente. E o que é essa tal lei dos grandes números? Algumas pessoas chamam até a lei dos mentirosos, mas não é bem assim que funciona, tá? Então é justamente isso que eu estou querendo falar para vocês. Não mentem, não pode mentir. Você só vai. Vou te explicar o que é. A lei dos grandes números é isso aqui, ó. Foi o primeiro que eu vi, tá? É você colocar um óculos que só vê coisa boa. Essa é o grande segredo da lei dos grandes números. Colocar um óculos onde você só consegue olhar as coisas boas. Só consegue olhar as coisas boas que você faz, que você tem, e você vai começar a comunicar dessa forma. Isso é tão poderoso que pode ser até uma grande derrota que você teve na sua vida. É uma coisa que um período da sua vida que você passou que não foi um período bom, foi um período horrível. Só que você conta numa perspectiva tão positiva que as pessoas vão querer passar pela mesma situação, mesmo que ela seja ruim. Fala assim, caramba, olha só que história que esse cara contou. Pô, no final aconteceu isso com ele, mas caramba, pô, por que essas coisas não acontecem comigo? E às vezes você está contando uma coisa que é ruim. Mas aqui você conta de uma maneira aonde você conta ela com outro olhar, com um olhar diferente. E agora a gente vai falar, né, mostrar ali o passo a passo de como a gente vai fazer da maneira correta a lei dos grandes números, para não fazer da maneira errada também. Então, a primeira coisa, você vai fazer o quê? Você vai mostrar de forma intencional. Você vai ter informações sobre o seu mercado de trabalho e aí você vai se posicionar como especialista naquela área. Eu trabalho X anos nessa área, já participei de tantos seminários, já fui chamado pela maior autoridade, que diz o nome da autoridade, para poder fazer não sei o quê. Então isso é o quê? É fazer de maneira intencional. Você vai utilizar de maneira intencional, só que você não vai fazer... Depois a gente vai ver no último pilar lá, vou explicar um pouquinho melhor, mas você vai fazer de maneira... Você vai usar. Toda hora você vai usar a lei dos grandes números, você vai usar ela. Mas usa os 3 pilares, tá? Usa esses 3 pilares que eu vou falar agora. O segundo é o quê? É você apresentar só os melhores ângulos. Você vai mostrar aquela situação e você vai mostrar só o ângulo que é positivo. Então você vai contar e a outra você vai contar só de maneira... Só o que interessa. O resto você não precisa dizer o que aconteceu, só conta o que interessa. E o último, eu vou dizer que é o mais importante, tá? Eu estava até me enrolando lá no começo porque eu já estava pensando no último. Então você sempre vai mostrar, você vai mostrar só o melhor ângulo, só que você não vai mostrar ele de maneira explícita, assim, você não vai mostrar logo de cara. Você vai mostrar de uma maneira elegante. Que você vai falar, mas não vai falar. Estranho, né? Você vai, por exemplo, eu vou mostrar agora a lei dos grandes números. Então eu vou falar alguma coisa, vou falar da minha área da emergência. Ao invés de eu chegar e falar que eu trabalho na emergência há 19 anos e participei de diversas contribuições para a construção dos materiais, seja ele livro, seja ele curso, tanto na instituição quanto para pessoas particulares, para empresas que levaram o curso até para fora do país. E ao invés de falar isso, como que eu faço? Eu falo de uma maneira subjetiva. A gente está dentro desse assunto, aí eu falo, quando eu escrevi aquele livro que foi utilizado pela instituição tal, foi muito bom, porque eles tiveram tal resultado, não sei o que. Eu usei um outro termo, entendeu? Eu dei uma volta e acabei apresentando ali a lei dos grandes números e acabou acontecendo. Por quê? Porque senão a pessoa vai criar uma versão, fala assim, está se achando. Principalmente quando você vai falar de negócios, né? Vai falar de dinheiro. Você vê que a grande população, a maioria aqui do Brasil, está na fase do afeto. E para eles o sucesso alheio é algo que não é legal. Aí tu não vai conseguir se conectar. Mesma coisa ali na sua área que você é especialista. Então, usa esses 3 pilares. Tá? Não faz só com um, não. Usa com os 3, que é o quê? Você fazer de maneira intencional, então você tem que fazer isso o tempo inteiro, e faz mesmo, faz esse exercício. Segundo, mostra só o ângulo que interessa, só a parte boa. E terceiro, você mostra de uma maneira elegante. Não vai falar logo de cara, vai chegar e vai dar aquela volta para poder falar. E agora é o seguinte, pessoal, vamos lá, né? CTA, de novo, né? Eu quero isso também no curso de vocês, eu quero consumir o curso de vocês, eu quero que toda hora você manda ali um call to action, uma chamada para ação pra gente comentar lá, e agora vai ser... E eu vou fazer com vocês agora. Estou lidando com vários especialistas aí. Você que está me assistindo, você é um especialista. Por isso que você comprou esse curso. O que você vai fazer? Você vai pegar agora e escrever aqui no comentário alguma coisa a seu favor que respeite esses 3 tópicos. E quando eu faço a chamada da ação, para você que está na realização ou diz que está nessa transição, você tem que escrever.
Porque isso é exercício, é fazer o quê? Fazer com que você saia dessa, sabe, dessa inércia e comece a produzir. Porque o maior problema das pessoas, às vezes não é a informação, a pessoa até tem muita informação, ela só não coloca em prática. Aí, depois a gente vai ver, né, que a informação é o quê? É a ação. A informação é a energia que está transitando. E a energia, ela tem que estar em movimento. Por isso que eu quero que você escreva aqui no comentário a lei dos seus grandes números. Se você está na realização, quero entrar na realização, estou nessa transição, o que você vai fazer? Você vai escrever ali a lei dos seus grandes números seu ali, ó. Sou especialista utilizando esses três pilares aí que eu marquei. Então eu quero que tu transforme uma história que às vezes fosse uma história negativa em positiva, tá? Pode ser um dessa também, então escreve aqui embaixo. Próxima aula. Próxima aula é fora de série. Fora de série, fora de série. Porque essa aula, ela resolve problemas. Que é o quê? Mantra. Quando você cria mantra no teu processo, você tá feito. Você tá feito. Eu não vou dar spoilers, vou deixar para a próxima aula. Mas você vai ver que essa ferramenta é poderosa. O mantra é muito top. Te espero na próxima aula.